Olá, estamos aqui no canal da Lu. Que alegria poder falar com vocês. E hoje eu queria contar um pouco sobre a minha história com a língua italiana. Eu costumo dizer que muitas coisas boas que aconteceram na minha vida sempre estavam envolvidas em algum projeto missionário. E dessa vez não foi diferente. Em 2008, o Assir e eu viemos com a missão Vencedores por Cristo para a cidade de Cesena, aqui na Itália, junto com o pastor Fabiano e com a Anne. Esse projeto se chamava Cesena Piazza. A gente fazia programação nas praças. E ali nós cantávamos músicas brasileiras, músicas cristãs com muito ritmo brasileiro, falávamos do amor de Deus, tinha recreação, tinha futebol, tinha mensagem bíblica para criança e para adulto. As pessoas que se aproximavam, a gente sempre estava ali conversando e procurando testemunhar da melhor forma. Mas nessa época a gente não falava italiano, então a gente dependia sempre do pastor Fabiano e da Anne para nos ajudar. Quando voltamos para o Brasil, o Assir e eu começamos a conversar sobre quem sabe um dia, a gente pudesse vir para ajudar alguma igreja. E durante 10 anos nós ficamos nesse preparo. Nos preparamos com o estudo da língua, tivemos a grande ajuda da professora Cássia Cunha, que dava aula para gente de uma forma muito carinhosa, nos tornamos muito amigas mesmo. E aí, em 2019, nós chegamos aqui na cidade de Rimini para ajudarmos o pastor Fabiano e a Anne na plantação de uma igreja. E foi muito bacana, porque ao chegarmos aqui, a gente teve que correr atrás de uma casa para morar, documentação, e fomos atrás de uma escola. Com a ajuda de irmãos da igreja, conhecemos o TPIA. O TPIA é uma escola que dá todo o suporte para estrangeiro e adulto na língua italiana. E começamos ali a estudar do zero com essa escola. A nossa professora do A1 e A2, Analisa, uma grande professora, nos ajudou muito também e nos tornamos grandes amigas. Deus foi fazendo uma obra maravilhosa. Mas quando chegou o final de 2020, a gente estava no auge da pandemia, a gente precisou voltar para o Brasil. Quando voltamos para o Brasil, eu não parei de estudar italiano. Eu fiquei assistindo vídeos pelo YouTube do Italiano Automático, do Alberto, que é um rapaz muito competente, tem esse canal e dá toda a atenção para as pessoas que participam do canal. E estudava todos os dias, ouvia 1 hora por dia o Italiano Automático. Também, nessa época, eu fazia aula de conversação com o pastor Fabiano pelo canal Aliança Missões na Europa. Então, fazia aula 1 vez por semana de conversação. Então, também não fiquei distante da língua italiana. E também não deixei de participar das atividades da igreja, porque a gente estava online e aí eu participava sempre das atividades. Então, tudo isso me ajudava a escutar italiano e também falar italiano. Mas é muito interessante, que quando a gente está aprendendo uma língua, a gente tem muita dificuldade de falar, com medo de falar errado. Então, essa dificuldade eu não passei, porque eu gosto muito de conversar. E eu pensava assim, é melhor falar errado do que não falar e não poder me comunicar. Então isso me ajudou muito para poder falar a língua italiana. Foi muito bacana. E aí durante esse tempo lá no Brasil, o Assir me entusiasmou a fazer a prova do B1, que eu precisava futuramente dessa prova. Mas eu tinha muito medo, não me sentia segura para poder fazer essa prova, mas arrisquei e fui fazer. E também a professora Cássia me ajudou quando eu estava assim precisando bem próximo do teste, ela me ajudou com algumas aulas. Graças a Deus eu passei nesse teste, mas continuei ali no Brasil estudar italiano. Quando retornei aqui para a Itália em 2022, finalzinho de 2022, também tive que correr de novo atrás de documentação, começar tudo do zero que eu havia perdido e fui atrás do TPIA novamente para poder fazer o B1. Mesmo que eu tivesse passado, eu queria aprender mais, E aí fui com o professor Alfonso, que foi um professor muito especial, ensinava italiano de uma forma muito descontraída e ali eu pude me aprofundar mais na língua italiana. E ele mesmo me entusiasmou a fazer a escola média. E eu pensava, nossa, fazer escola média na minha idade,
matemática, italiano, inglês, geografia, história. Ai, não sei se eu vou dar conta. Mas eu encarei e não me arrependo. Foi muito legal conhecer novos professores, né? Professor de matemática, Guilherme, que é uma pessoa que me ajudou muito a entender muita coisa de matemática que eu nunca havia entendido. Eu sempre tive muito medo de matemática, então ele me ajudou bastante. Depois, na aula de italiano, a gente tinha a Carmen, uma professora muito legal que ajudou muito a gente na escrita, para a gente poder escrever bem italiano. Depois, na quarta-feira, a gente tinha tecnologia e ciências com a Cláudia, uma professora super paciente que nos ajudou a entender muita coisa, o que a gente deve fazer com o nosso lixo, o que a gente deve fazer com as plantas, o que a gente deve cuidar do nosso planeta, e também ajudava muitos alunos que nunca haviam aberto um computador a aprender a usar um computador. Então eles preparam as pessoas para a vida. Geografia e história, com certeza eu não sabia nada da Itália nem da Europa, muito pouco. Então a professora Alessandra foi uma grande ajuda para a minha vida, e depois a professora Roseta no inglês, que eu sempre tinha vontade de falar uma outra língua, né? E agora o inglês está na minha mira, né? Não vou deixar de estudar italiano, mas o inglês está na minha mira. E essa professora também incentivou bastante. E a escola também tinha um outro professor, o Ricardo, que dava economia, porque ela prepara a gente para a vida aqui na Itália, para que a pessoa possa conseguir um emprego, para que a pessoa possa se sentir alguém aqui nesse país. E o interessante é que essa escola é custo zero. A gente dá uma ajuda de 20 euros por ano para ajudar na compra dos livros. Então é custo zero e com professores muito qualificados. Fora que eu via 3 horas por dia nativos. Então isso me ajudou muito para poder falar, para poder entender. Agora imaginem vocês, estudar matemática na língua italiana. Olha, ninguém merece, é uma loucura, mas venci. Mas no meio desse curso, eu fui diagnosticada com miastenia graves e eu me afastei da escola durante 2 meses. E eu pensei que eu não poderia voltar mais, né? Como é que vai ser? Não vou voltar esse ano. Mas graças a Deus eu consegui voltar e consegui me formar. O que para mim foi assim uma grande vitória, uma grande vitória. Então Deus assim, mais uma vez confirmando a vontade dele, de que ele é Deus, né? Que eu não sou Deus, é aquele que toma conta de todas as coisas. Então eu queria hoje incentivar vocês que querem aprender uma nova língua, não coloquem barreiras, né? Eu terminei minha escola média com 66 anos. Então muitas mulheres, muitos homens acham, não, estou muito velho para aprender. Não está velho coisíssima nenhuma. A vida é curta, né? A gente tem que aprender a viver essa vida que Deus nos dá com dificuldades, que são muitas. Às vezes a gente pode não aparentar que passa por dificuldades, mas eu passo por muitas dificuldades. E realmente eu posso dizer que quem me sustenta é Deus. E graças a Deus eu sempre tive o apoio do meu marido, da minha família, e isso faz toda a diferença. E como é gostoso ir para uma escola, porque a gente faz novos contatos. Naquela escola tinham pessoas de vários países, a gente aprende a respeitar os outros países, cada um do jeito que é, e isso só traz para a gente crescimento, além de um grande aprendizado. E é muito bom quando a gente chega num banco, quando a gente chega no mercado, em algum outro lugar, e a gente pode conversar com a pessoa. Eu senti muito isso quando eu fiquei hospitalizada, porque eu podia falar com os médicos, com as enfermeiras, o que eu estava sentindo, e o que eles falavam eu também entendia. Então, como é bom a gente entender uma outra língua, principalmente quando a gente decide viver no país. Então, isso é super importante. Eu quero incentivar você que queira estudar uma nova língua, que estude. E se quiser estudar italiano, tá aí todas as dicas para vocês. E é uma linda língua, a gente pode assim aprender demais com os italianos. Eu amo a Itália, eu amo os italianos e amo a língua italiana. E é isso que eu creio que me traz muita alegria de viver aqui, de poder explorar tudo aquilo que Deus realmente tem me dado. E eu quero convidar vocês que ainda não se inscreveram no meu canal, que vocês possam se inscrever, depois ative o sininho para receber os novos vídeos. Esse é o canal da Lu, Deus te abençoe,
Que tenha um ótimo dia. Um beijo. Tchau, tchau.